Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Olha, confesso que eu já estava com saudade de pregar a palavra de Deus, a Bíblia, né, nas nossas redes sociais, né? Queridos, e Deus colocou ao meu coração ontem, eu estudando a Bíblia, pelo período da tarde, e Deus falou muito ao meu coração sobre a importância da gente não tirar os olhos da sua pessoa. É isso mesmo. Deus falou ao meu coração para não tirarmos os olhos da sua pessoa. Queridos, você jovem, principalmente, você tem que ouvir essa mensagem. Irmão ou irmã, você tem que ouvir essa mensagem. E eu quero dar um tema para essa mensagem. É uma mensagem curta, mas uma mensagem que eu acredito que o Espírito Santo vai acalorar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender o que Ele quer nos comunicar através desse tema. Não tire os olhos de Jesus. Vamos lá? Você está preparado para isso? Então vamos. Então pegue lá sua Bíblia, Hebreus 12, versículo de número 2, isso mesmo. Hebreus 12, versículo de número 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Primeira coisa que nós aprendemos no versículo de número 2 de Hebreus capítulo 12, que Deus é o autor, Deus em Cristo Jesus é o autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós temos uma origem de fé. E a origem da nossa fé foi pela palavra, foi pela pregação. Alguém pregou para você, não é verdade? Vem comigo. Alguém pregou para você. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do quê? Da pregação do Evangelho, ou seja, a Bíblia. Alguém expôs o texto sagrado para você. O Espírito Santo direcionou com base na fala de Jesus em João, no capítulo de número 16, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que está por vir sobre a terra é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo direcionou a vida de alguém, de um pastor, de um missionário, de um obreiro, de uma irmãzinha, de um irmãozinho, direcionou a sua palavra diretamente no seu coração. E ele foi o autor e consumou aquilo que chamamos de fé. Eu não estou falando de uma fé comum, de uma fé natural, tipo assim, eu tenho fé, coragem suficiente para ir em tal lugar que é muito perigoso. Não, eu estou falando de uma fé que crê no extraordinário. Certa vez Jesus estava vindo de Jerusalém e ele sentiu fome e ele se aproximou de uma figueira, mas não havia fruto, né? Então ele amaldiçoou a figueira. Então no outro dia, quando eles vieram em missão para entrar em Jerusalém, Pedro se posiciona, assume a frente de fala e diz assim: Senhor, olha o que aconteceu com a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem. E ele diz: Pedro, se vocês tiverem pelo menos um tamanho de a fé de vocês forem do tamanho pelo menos de um grão de mostarda, vocês dirão: monte, arranca-te daí, arremete-te daí, sai desse lugar e lança-te para um outro lugar. Jesus está nos ensinando a importância de termos fé. Fé, a fé que nos leva a crer no impossível. Lucas capítulo 1 foi o anjo que disse isso a Maria. No versículo 37 ele diz: porque para Deus não há impossíveis. É isso mesmo. Hebreus também vai dizer que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, tá bom? Então nós aprendemos uma coisa, que Ele é a origem da nossa fé. Ele consumou essa fé. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa pegar aí para a sua vida, que no versículo 2 a Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem é de nós aqui que já não tenha ouvido falar de que Jesus morreu pelos meus e pelos teus pecados? Você já ouviu isso? Queridos, isso é uma frase que tem se tornado um dogma na nossa vida. Uma frase que tem se tornado corriqueira na nossa vida. É que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é verdade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele assumiu a forma humana.
a forma de servo. Lá no livro de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou de todos os seus atributos, assumindo a forma de servo, se humilhou, morrendo e teve morte de cruz. Ele abriu mão da glória dele. Em uma das suas orações, ele diz assim: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que ele tinha. Então, o segundo motivo pela qual fez ou levou Jesus a suportar a cruz no meio do teu lugar, sabe o que foi? Foi porque o céu é real. Ele veio de lá, ele desceu de lá, assumiu a forma humana, a forma como eu, como você, a forma que nós temos. Então, ele suportou, está no versículo de número 2, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quero fazer uma pergunta para você, rapidinho aqui. Você tem coragem de suportar qualquer tipo de afronta? Olha, nós estamos num tempo em que as pessoas hoje, elas estão levando muitas coisas assim para o pessoal, a ponto delas serem frágeis espiritualmente e emocionalmente. Mas olhe para Jesus, versículo de número 2. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você tem a certeza de que tem algo maior preparado para mim e para você. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, que a tribulação do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Tu pode dar um glória a Deus por isso daí? Então, um dos motivos pelas quais o Cristo suportou a cruz, em primeiro lugar, ele morreu no nosso lugar. Suportou a morte de cruz porque ele foi a propiciação pelos nossos pecados, morreu pelos pecadores, mas também porque ele sabia que algo muito maior, extraordinário, estava o aguardando. Querido, é o céu. O céu é incomparavelmente melhor do que aqui. Não é à toa que Paulo, em Filipenses, se não me falha a memória, no capítulo 1, se não me falha a memória, ou no capítulo 1 ou no capítulo 2, ele diz: olha, eu estou em grande aperto, eu quero ficar no meio de vocês para ter mais fruto, mas também eu quero ir embora para me encontrar com o Senhor Jesus, porque lá é muito melhor do que estar aqui na terra. Isso é verdade. E de onde é que esse homem tirou suas conclusões? Queridos, ele conta de uma experiência na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele diz assim: não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei, um homem há 14 anos atrás foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, e foi levado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícita nem mesmo um homem ficar sabendo. Jesus teve um encontro com Paulo no terceiro céu. É para onde justamente eu e você vamos. Nós estamos indo para o céu. Ele ouviu coisas que a nossa estrutura emocional, psicológica ainda não consegue suportar. Ouviremos coisas que nunca ouvimos antes, mas para isso nós temos que suportar. No versículo de número 2, olha a importância de nós olharmos para Jesus. Porque se nós não olharmos para Jesus, que condições espirituais e psicológicas nós teremos, querido, para vencer esse mundo? Eu quero que você ponha isso na sua cabeça, quero que você venha comigo, acompanhe o meu raciocínio, queridos. Olhando para Jesus. E se você tirar o olho de Jesus? Olha, um texto que está em Mateus capítulo 14, que fala sobre Jesus andando por cima das águas. Querido, um texto clássico da igreja. Jesus veio andando por cima das águas e tudo. Eles pensaram que era um fantasma. Os apóstolos começaram a gritar e ele disse: olha, tem de bom ânimo, sou eu. Ele entrou, deu ordem, o mar se acalmou, o vento cessou, houve bonança. Ele expôs a incredulidade dos discípulos em rosto, mas também ele mostrou a sua soberania. Mas só que no versículo 22 ele deu uma ordem dizendo assim: entrem dentro do barco e atravessem, vão para o outro lado. Queridos, vai haver momentos e circunstâncias que Deus nos levará na direção da tempestade, mas se você olhar para ele, oh glória, você não temerá mal algum, espanto algum, não temerá os ventos fortes, não temerá assombração, não temerá o inferno. Paulo vai dizer em Romanos: quem pode nos separar do amor de Deus? Primeiro ele fala sobre duas coisas muito importantes, na parte física, na realidade com a qual nós estamos vivendo, mas também ele usa a parte espiritual, dizendo assim: será que a espada, a nudez, a fome, a prisão? Aí depois ele envolve as coisas espirituais: nem principado, nem potestade, nem governo, nem horte, nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, queridos,
não tem nada que possa te parar. Oh, glória! Então, ele suportou a cruz pelo gozo que estava proporcionado para ele. Então, eu e você temos que olhar para a cruz. Eu quero que essa mensagem alcance você. Mude a sua maneira de pensar, te dê resistência para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, alcança agora, através desse vídeo, dá graça à vida dessa pessoa, desse crente. Senhor, dá resistência a ele através da sua palavra, prospera a vida dele. Senhor, segura nas mãos dele para que ele tenha resistência suficiente, Senhor, para fazer a tua vontade e que teus propósitos possam ser vistos, vividos através, Senhor, da vida desses irmãos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.